A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. Faremos hoje uma análise exegética do Salmo 32, a partir de uma perspectiva judaica tradicional, considerando o contexto cultural, religioso e linguístico do mundo hebraico antigo. Vamos versículo por versículo do texto, dentro do Tanakh, a Bíblia hebraica. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. O Terrelim 32 é atribuído a Davi, conforme a tradição bíblica, e é classificado como masquil, termo que indica sabedoria ou instrução. No contexto judaico, este tipo de salmo é didático, oferecendo ensinamentos sobre a relação entre pecado, arrependimento e perdão divino. Podemos destacar alguns pontos culturais e religiosos relevantes. Primeiro, confissão e arrependimento. Na sociedade israelita antiga, o pecado era entendido não apenas como infração moral, mas como uma quebra de relacionamento com Hashem e com a comunidade. A confissão verbal ou interna era essencial para restaurar a harmonia espiritual. Segundo ponto, perigo do silêncio diante do pecado. O versículo 3, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Reflete a visão de que o pecado não confessado causa desgaste espiritual e até físico. Terceiro ponto, imagética médica e emocional. Termos como ossos envelheceram ou água transbordante expressam de forma poética os efeitos do peso do pecado comuns na literatura sapiencial hebraica. Os versículos 1 e 2 tratam de bênção e perdão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O termo Asher Nashalamá, ou bem-aventurado, indica felicidade espiritual resultante da reconciliação com Deus. Há uma distinção entre Het, pecado, e Avon, a perversidade, ressaltando que o perdão divino envolve tanto o esquecimento do ato quanto a restauração da relação com Hashem. Vemos assim que o perdão é uma bênção que protege o indivíduo da punição futura e da culpa contínua, e também é um ensinamento sobre a necessidade de arrependimento verdadeiro, não apenas externo. Os versos 3 e 4 abordam o peso do pecado não confessado. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Linguisticamente, o termo hebraico associado a envelhecer ou definhamento indica desgaste físico e espiritual. Culturalmente, revela a percepção judaica de que pecado não confessado gera sofrimento interno. Nesses versos, Davi está descrevendo sua experiência pessoal e mostrando que o arrependimento traz alívio apenas quando verbalizado ou reconhecido diante de Deus, pois a confissão permite restaurar a harmonia entre o homem e a lei, a Torá, evitando a sobrecarga de culpa. Os versos de 5 a 7 falam de confissão e misericórdia. Confessei-te ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste as maldades do meu pecado. O ato de confessar dos verbos hebraicos igadet e ritaleti é central na prática do teshuvá, o arrependimento. Os Rishonins enfatizam que Davi ensina que o perdão divino é concedido quando há sinceridade interior e não apenas ritual formal. Por isso, é destacada a ideia de proteção divina. Tu és o meu refúgio, como central no processo de Teshuvá. Os versículos de 8 a 11 nos trazem instrução e exortação. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aqui há uma transição de arrependimento pessoal para ensino comunitário. Linguisticamente, guiar-te-ei com os meus olhos é uma expressão de cuidado divino contínuo, implicando supervisão ética e espiritual. Davi instrui os justos e os desviados da seguinte forma: para os justos, fortalecimento da fé; para os ímpios, advertência sobre consequências do pecado não arrependido. Há um paralelismo com o conceito de Torá de Hashem, que é a lei e instrução de Deus como guia para a vida correta.
Este salmo foca na experiência pessoal de Davi, destacando a confissão verbal como meio de alcançar alívio e perdão. É um salmo didático que oferece lição sobre o processo de arrependimento e restauração da relação com Hashem. Fica claro que há um equilíbrio entre sofrimento pelo pecado e a orientação divina, que abordam tanto aspectos psicológicos quanto espirituais. Mas o salmo também pode ser interpretado como uma crítica ao orgulho, pois só aqueles que reconhecem suas falhas alcançam verdadeira bem-aventurança. Este Terrelim traz 4 temas principais e, junto com esses temas, as implicações teológicas. O primeiro tema é o arrependimento sincero. O Salmo enfatiza que somente a confissão genuína perante Deus remove a culpa. O segundo tema é o alívio espiritual e físico. A tradição judaica reconhece o efeito tangível do pecado não confessado, ligado a sofrimento interior. O terceiro tema, educação e instrução. Depois de experienciar o perdão, o indivíduo deve orientar outros sobre o caminho correto. O último tema, proteção divina. Deus atua como refúgio e guia, reforçando a confiança do fiel no processo de techuvá. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que este estudo do Salmo 32 motive cada um de vocês a nos acompanharem na análise dos salmos seguintes. No próximo vídeo, analisaremos o Salmo 33. Enquanto isso, acessem nosso canal no YouTube. Assistam, compartilhem, se inscrevam, comentem para serem avisados todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.